Existe um erro muito comum no caminho de quem busca a evolução espiritual, manifestação, clareza, produtividade, presença e mudança de vida, e esse erro quase sempre passa despercebido porque ele parece, à primeira vista, algo positivo. É o impulso de querer crescer logo, expandir logo, aparecer logo, produzir logo, vender logo, manifestar logo, resolver logo, mudar logo, como se toda transformação começasse necessariamente no movimento para fora. Mas a verdade é que, muitas vezes, a expansão não vem porque a pessoa ainda está tentando construir por cima de um campo que continua pesado, saturado, confuso, sobrecarregado ou energeticamente congestionado. E é justamente aí que muita gente se frustra. Porque acha que está fazendo tudo certo, está querendo o novo, está buscando o novo, está pedindo o novo, mas continua sem conseguir sustentar esse novo dentro da própria realidade. Se esse tema faz sentido para você, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão buscando uma espiritualidade mais profunda, mais consciente e mais aplicável à vida real. E, se ao longo deste vídeo você perceber que precisa de algo mais direcionado para a sua fase, para a sua energia e para aquilo que está vivendo agora, lembre que também existe a possibilidade de um protocolo lunar personalizado, pensado de forma específica para o seu momento. Uma das coisas mais importantes que eu venho percebendo dentro do protocolo lunar é que nem toda fase é feita para expansão. Nem toda fase sustenta crescimento visível. Nem todo momento está preparado para a manifestação externa. Existem fases em que o grande avanço não está em ganhar mais força para fora, mas em retirar o excesso que está impedindo a sua energia de circular com verdade. E isso muda completamente a forma como a gente interpreta travamento, procrastinação, cansaço, lentidão, resistência e até aquela sensação de estar fazendo esforço demais para um resultado que não vem. Porque, durante muito tempo, a maioria das pessoas aprende a se relacionar com a própria vida de uma forma muito linear. Se quer resultado, acelera. Se quer dinheiro, força mais. Se quer visibilidade, aparece mais. Se quer mudar de fase, tenta agir logo como se já estivesse na nova fase. Só que a energia não funciona assim. E a alma também não. O campo interno não responde simplesmente porque a mente decidiu que agora é hora de avançar. Às vezes, antes de qualquer avanço real, existe uma limpeza que precisa acontecer. Existe um descarrego. Existe um corte. Existe uma dissolução de padrões. Existe uma retirada de ruído. Existe um esvaziamento de excessos. E, enquanto isso não acontece, a pessoa até consegue criar movimento por um tempo, mas não consegue sustentar. Esse ponto é muito importante porque explica por que tanta gente começa cheia de intenção e logo depois volta a travar. Não é necessariamente porque não quer de verdade. Nem sempre é porque falta disciplina. Muitas vezes, falta base limpa. Falta campo disponível. Falta espaço interno para sustentar a própria expansão. E isso vale para tudo. Vale para quem quer vender mais. Vale para quem quer aparecer mais. Vale para quem quer estudar com constância. Vale para quem quer concluir projetos. Vale para quem quer manifestar uma nova realidade. Vale para quem quer sair de uma fase de atraso, peso ou estagnação. Se o campo continua carregado demais, a expansão até pode ser desejada, mas ela não encontra sustentação. É exatamente por isso que tanta gente entra em conflito consigo mesma. Porque olha para a própria lentidão e conclui que é fraqueza. Olha para a própria procrastinação e chama de preguiça. Olha para a própria resistência e interpreta como incapacidade. Mas, muitas vezes, aquilo que a pessoa está chamando de falha é só um sinal de que o terreno ainda não foi limpo o suficiente para receber o novo. E esse é um ponto muito delicado, porque a sociedade ensina a valorizar quase sempre a aceleração, o desempenho, o volume, a produtividade, a visibilidade, como se o processo de limpeza fosse perda de tempo. Só que, energeticamente, limpeza não é atraso. Limpeza é preparação. E sem preparação, a expansão vira desequilíbrio. Quando eu falo isso, não estou dizendo que toda demora é espiritual ou que toda dificuldade deve ser romantizada. Também não estou dizendo que a pessoa deve ficar parada esperando o universo agir por ela. Não é isso.
O que eu estou dizendo é que existe uma diferença entre ação alinhada e ação forçada. E essa diferença muda tudo. Quando a pessoa força a expansão sem antes limpar o excesso, ela costuma entrar em movimento com peso, com ruído, com ansiedade, com saturação, com medo, com perfeccionismo, com cobrança, com campo carregado de memórias antigas, frustrações antigas, resistências antigas. Então ela até faz, mas faz travada, faz exausta, faz sem prazer, faz em guerra consigo mesma, faz empurrando a própria energia. E isso cobra um preço. Talvez por isso tantas pessoas sintam que vivem começando coisas e não conseguindo sustentar. Elas querem uma nova fase, mas ainda estão energeticamente ocupadas pela fase antiga. Querem manifestação, mas continuam cheias do padrão que estão tentando transcender. Querem crescer, mas continuam presas à lógica que as encolhe. Querem visibilidade, mas ainda carregam resistência de aparecer. Querem produtividade, mas continuam soterradas por peso mental, excesso de cobrança ou medo de não dar conta. Querem constância, mas o campo está tomado por saturação e atraso acumulado. E, enquanto isso não é visto com honestidade, a pessoa continua se exigindo expansão, quando talvez a fase esteja pedindo outra coisa. É justamente aqui que o olhar cíclico se torna tão importante, porque ele devolve função às fases. Ele mostra que existem momentos de limpeza, momentos de plantio, momentos de fortalecimento e momentos de expansão. E, quando você tenta viver todas essas funções ao mesmo tempo, tudo embaralha. Você quer colher antes de plantar, quer plantar antes de limpar, quer expandir sem ter fortalecido, quer aparecer sem ter organizado o campo. E aí o processo inteiro fica mais confuso, mais pesado e mais inconsistente. Não porque você seja incapaz, mas porque está tentando pular etapas energéticas que têm uma função muito clara. Dentro da lógica do protocolo lunar, isso fica ainda mais evidente. Porque o ciclo lunar, quando bem observado, revela que a vida não pede a mesma postura o tempo inteiro. Existem fases em que o avanço mais inteligente está em dissolver o excesso. Existem fases em que o mais sábio é definir intenção. Existem fases em que a energia apoia a construção, disciplina, repetição e crescimento. E existem fases em que a presença, a visibilidade e a amplificação se tornam mais naturais. Quando a pessoa entende isso, ela para de se torturar por não estar no mesmo nível todos os dias e começa a se perguntar algo muito mais útil. O que esta fase está pedindo de mim agora? Essa pergunta muda a qualidade da experiência, porque ela tira você da culpa e coloca você na leitura. Em vez de dizer eu estou travando de novo, tem algo errado comigo, você começa a perceber que talvez exista uma camada de limpeza necessária antes da expansão que você quer viver. Em vez de atacar a própria lentidão, você investiga se existe acúmulo, ruído ou peso impedindo o fluxo. Em vez de aumentar pressão sobre uma energia já sobrecarregada, você começa a reorganizar o campo para que o movimento volte a surgir de forma mais coerente. E esse ponto não é só espiritual. Ele é profundamente prático. Pensa em quantas vezes você tentou entrar numa nova fase com a mente ainda cheia da fase antiga. Pensa em quantas vezes você quis produzir mais, mas estava mentalmente saturada. Pensa em quantas vezes você quis aparecer mais, mas internamente ainda estava carregando medo, resistência, cansaço ou excesso de autocobrança. Pensa em quantas vezes você quis manifestar algo novo, mas continuava emocionalmente ocupada por frustração, ressentimento, ruído ou peso demais. Nesses momentos, o que faltava não era necessariamente mais ação. Talvez faltasse limpeza. E esse detalhe muda tudo. Porque expansão sem limpeza muitas vezes vira apenas amplificação do que já está confuso. Se você está com o campo carregado e tenta expandir, pode acabar expandindo ansiedade junto. Pode acabar expandindo pressão junto. Pode acabar expandindo medo junto. Pode acabar expandindo a própria desorganização. E é por isso que a limpeza é tão importante. Ela não serve apenas para aliviar. Ela serve para tornar a expansão mais limpa, mais coerente, mais sustentada e mais verdadeira. Eu acho muito interessante observar como isso aparece na vida cotidiana. Às vezes a pessoa quer concluir um projeto, mas sente um peso enorme cada vez que abre o material. Quer estudar, mas a mente dispersa imediatamente. Quer postar, mas trava antes de publicar. Quer se organizar,
mas qualquer tarefa parece grande demais. Quer resolver uma pendência, mas tudo fica mais lento do que deveria. E o impulso automático costuma ser aumentar a cobrança. Só que nem sempre a cobrança resolve. Às vezes ela piora, porque a cobrança se soma ao peso que já existia. E o que poderia estar pedindo um processo de limpeza passa a ser tratado como falha de caráter. Quando eu falo em limpeza, não estou me referindo só a algo simbólico ou abstrato. Limpeza, nesse contexto, significa retirar o excesso do campo para que o movimento volte a existir com menos ruído. Significa dissolver saturação. Significa esvaziar o que está parando a circulação da sua energia. Significa cortar acúmulos que já não servem. Significa reorganizar a sua água interna antes de pedir que ela sustente crescimento. E é justamente isso que muita gente ignora quando quer mudar rápido demais. Quer o novo sem ter esvaziado o velho. Quer expansão sem ter retirado a estagnação. Quer visibilidade sem ter limpado a resistência. Quer disciplina sem ter aliviado o peso. Talvez por isso a lua minguante seja tão incompreendida por tanta gente. Porque, do ponto de vista de quem só valoriza a expansão, a minguante pode parecer uma fase menos interessante, mais lenta, mais difícil, mais pesada, até mais frustrante. Só que ela é essencial, porque ela prepara, ela corta, ela reduz, ela limpa, ela dissolve, ela ajuda a tirar do campo o que não cabe seguir com você. E, sem isso, qualquer nova fase fica comprometida. A pessoa pode até tentar acelerar, mas vai estar acelerando com carga demais. Ao mesmo tempo, a lua nova também ensina algo fundamental. Depois da limpeza, não é hora de sair expandindo de qualquer jeito. É hora de plantar com consciência, de escolher melhor, de organizar intenção, de definir direção. A crescente vem mostrando que aquilo que foi plantado precisa ser fortalecido, alimentado, repetido, sustentado. E a cheia revela o momento de amplificação, magnetismo, presença e visibilidade. Quando você olha para isso, entende que cada fase tem sua inteligência. E que insistir em viver tudo ao mesmo tempo gera desgaste desnecessário. Outra coisa muito importante é perceber que isso não vale apenas para processos espirituais mais sutis. Vale também para dinheiro, trabalho, conteúdo, estudos, produtividade, projetos e decisões concretas. Às vezes, o que está travado em uma dessas áreas não pede mais pressão. Pede limpeza de campo. Às vezes, o que está dificultando a constância não é só falta de disciplina, mas excesso de peso. Às vezes, o que está impedindo manifestação não é ausência de desejo, mas acúmulo de ruído. E, quando isso é finalmente reconhecido, a pessoa para de se violentar tanto e começa a conduzir a energia de forma mais estratégica. Eu acredito que esse é um dos pontos mais valiosos de uma espiritualidade bem aplicada. Ela não serve para te afastar da vida real. Ela serve para te ajudar a lê-la melhor. Ela te ajuda a perceber que certos momentos não pedem o mesmo tipo de ação. Te ajuda a reconhecer quando é hora de dissolver antes de insistir. Te ajuda a entender que, muitas vezes, o caminho mais rápido para a expansão não é forçar crescimento, mas limpar profundamente o que está impedindo esse crescimento de se sustentar. E isso também devolve dignidade para fases que normalmente seriam chamadas apenas de improdutivas. Por quê? Quando você entende a função da limpeza, para de tratar esse momento como fracasso. Passa a enxergar valor no recolhimento, na redução de ruído, na reorganização, no corte de excessos, na retirada do que pesa demais. E isso não significa ficar parada indefinidamente. Significa respeitar o processo necessário para que a próxima fase seja mais limpa. Às vezes, o movimento mais sábio não é correr, é soltar. No fundo, o erro de querer crescer sem limpar primeiro nasce da dificuldade de aceitar que a vida real tem etapas, que existe uma preparação invisível antes da mudança visível, que existe um trabalho silencioso antes do resultado externo, que existe um esvaziamento antes do preenchimento. E talvez seja exatamente essa parte invisível que tantas pessoas pulam, porque ela não parece tão bonita, tão rápida ou tão impressionante, mas é ela que sustenta o resto. Então, se você sente que está travando justamente quando quer expandir, talvez a pergunta não seja apenas por que eu não consigo avançar, mas também o que em mim ainda precisa ser limpo para que essa expansão possa acontecer de forma verdadeira.
Talvez o problema não esteja no desejo de crescer. Talvez o problema esteja em querer crescer carregando o peso demais. E, quando isso é visto, o processo inteiro muda de qualidade, porque você deixa de se empurrar contra si mesma e começa a trabalhar a favor do fluxo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários se você já percebeu isso na sua vida. Fases em que você queria expandir, mas no fundo ainda precisava limpar antes. E, se você sentir que precisa de algo mais direcionado para a sua energia, para os seus bloqueios e para a fase que está vivendo agora, você também pode buscar o seu protocolo lunar personalizado, pensado de forma específica para o seu momento, para os seus objetivos e para o que hoje está pedindo reorganização, fortalecimento ou expansão.